painel Novos Caminhos de Fomento com a Patrícia Pau e a Thaís Scábio. E, sem muitas delongas, eu já quero chamar elas aqui ao palco. Podem entrar, por favor. Patrícia, Thaís, recebam elas com muito aplauso, por favor. Primeiro, eu já quero começar agradecendo, Patrícia, Thaís, a gente teve diversos e-mails trocados durante esse processo e eu agradeço imensamente a presença de vocês, tá? Vou apresentar bem rapidinho a bio de cada uma. O esquema está sendo a apresentação, vocês ficam no palco e eu retorno para as perguntas depois, tá bom? Então, eu começo com a Patrícia. Patrícia Pau, com mais de 25 anos de experiência na indústria audiovisual, desenvolveu uma carreira sólida, liderando projetos criativos, estratégias de comunicação e equipes multidisciplinares. Atuou como Content Specialist na Warner Bros. Discovery, onde participou ativamente da curadoria e avaliação de projetos para HBO e HBO Max, com foco em séries de ficção. Também integrou o Comitê de Inclusão para Pessoas com Deficiência, promovendo eventos de impacto interno. Sua trajetória inclui a produção de programas sobre eventos internacionais, como Cannes, Oscars, Emmys, Comic Con e Rally dos Sertões. Hoje, exerce a função de Marketing Specialist e ViewMind, e oferece consultoria estratégica a roteiristas e produtores que atuam no mercado de streaming e TV. Seja bem-vinda, Patrícia. Vocês podem ver que eu sou uma pau para toda obra, por isso que a minha empresa chama Pau para toda obra. Já que eu tinha esse nome, né? Vamos explorar o pau. Obrigada pelo convite, gente. Agora apresento rapidamente a Thaís. Thaís Scábio, cineasta e diretora da produtora Cavalo Marinho Audiovisual Limitada desde 2006. Atua na cidade de Diadema, São Paulo. É sócia fundadora da APAN, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, presidente da COMPA, Espaço Cultural Independente Jamac, e gestora de desenvolvimento de negócios da plataforma de streaming Todisplay. Como roteirista e diretora, realizou diversos projetos audiovisuais, incluindo obras premiadas como Barco de Papel, Caixa d'Água e Ipa e Pá. Entre seus trabalhos mais recentes estão a série infantil Estamos Aqui, exibida pelo Sesc TV e pela Tal. Obrigado, Thaís, pela presença. Ele demora um pouco. Aí. Obrigada. O palco é de vocês, fiquem à vontade e eu retorno ao final. Bom painel para vocês também, gente. Queria começar agradecendo o convite, agradecer ao Felipe, Beto, toda a equipe, agradecer a presença, né, de todos aqui numa manhã de quinta. Eu queria iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre os streams independentes, que eu acho que poucas pessoas conhecem e vê essa possibilidade, né? Assim como a Todisplay. Queria iniciar com o vídeo? Pode ir. Bem, aí está um pouquinho da Todisplay, que é uma plataforma de streaming independente. Ela nasce como um braço da APAN. Amanhã teremos uma mesa, né, com a APAN, falando um pouquinho, né, da sua existência, o porquê, né? E a Todisplay ela nasce por uma necessidade de organizar a memória do audiovisual negro, principalmente, né? Então, nós começamos com uma catalogação, né, dos filmes que existiam no Brasil e nós conseguimos ter uma catalogação de quase 1.000 audiovisuais, 1.000 projetos, séries, curtas e... Vamos ver.
Está indo, não. Não está? Tá. Então, nós vimos que nós fizemos essa catalogação de 1.000. Hoje, nós temos, dentro da plataforma, 200 curta, série, longa-metragem. Opa, aí funcionou. Não. Aí, obrigada. Aí, foi. Então, nós criamos a Todisplay, né, como espaço aí de conservação, de memória e de preservação das narrativas identitárias, porque percebemos nossos filmes, né, nossos projetos estavam, ou a maioria no YouTube, né, ou no Vimeo, ou em plataformas, né, que eu brinco que é um buraco negro, que você joga ali até alguém achar, né, é uma bagunça aquele negócio. Então, foi um jeito que nós achamos de organizar nossa memória, né, o audiovisual negro, principalmente. E nós criamos em 2019, né, começamos a estruturar o display. Em 2020, com a chegada da pandemia, acabamos abrindo uma aba também para festivais, mostras, porque foi um momento que também as mostras precisavam ter uma plataforma, né? Então, foi muito interessante porque as mostras, né, os festivais ajudaram a gente também a divulgar o display, né? Então, esse daqui é um dado do ano passado, né? Deixa eu sair daqui da frente, para quem acho que não sei se está atrapalhando. Então, o ano passado, nós tínhamos 74% de curta-metragem, 10% eram longas, 6 séries, 32% 2019, 20% são filmes realizados a partir de 2018 e 12% de 2016. Né, nós não exigimos, né, não tem exigências da qualidade, né, do material, né, muito do formato, se é HD, Full HD, porque a gente, né, como que a gente estava com a ideia da memória, principalmente, né? Então, 68% são livres, aí 13% para cima de 12 anos e 7% para cima de 16. 55% documentário, 52% ficção, 17% infantil e 11% das produções que estão na plataforma são animação. Os filmes mais vistos dentro que se chamou Os Herês do Mundo, porque são muito acessados, né? E a gente percebeu que também os professores usam muito a Todisplay nas escolas para procurar filmes com protagonismo negro, indígena, né? Então, nós fizemos parceria, né, com algumas comunidades indígenas também, principalmente do Pará. Então, a Todisplay também tem uma prateleira, especialmente de produções indígenas. E como que a gente faz essa, né? O ano passado a gente estava com 10.000 assinantes. Esse ano a gente já está chegando aos 12.000. Então, a gente aí quando tinha os festivais, né, aumentava, dobrava o número, né? Então isso daqui foi tudo, né? A gente não tem valor, né? Não tem uma verba para divulgar muito, então foi graças aos eventos, né? Então, sem evento era 1.200 acessos diários. Com os eventos a gente chegava às 3.000 acessos diários com mostra e festival. O público é 60% mulheres, 39,8% homens, né? A maioria são jovens e adultos. Nós temos aplicativo, né? Então dá para assistir pelo celular, mas mesmo assim a maior parte assiste pelo desktop. Estamos agora fazendo os acordos, né? Desenvolvendo para entrar nas smart, na TV.
Além disso, nós somos uma plataforma também que ela não é só atinge o público nacional. Então, a gente está em 74 países, aí temos clientes. E isso é muito legal, porque a gente acaba fazendo uma ponte também com outros países. Então, teve pessoas de Portugal que assistiram um filme, né, do Tiago Fernandes, lá de Diadema, assistiram um filme dele, entrou em contato com a Todisplay, que gostaria de exibir esse filme no Cineclube, e nós fizemos essa ponte com o realizador. Então, muitos realizadores, né, realizadoras não têm distribuidora. Então, a Todisplay ela acaba também fazendo esse papel dessa ponte. Nós não somos uma distribuidora, nós somos uma exibidora. Mas a gente, no final, estamos fazendo uma ponte que nós não tínhamos planejado, né? Então, atualmente nós realizamos algumas exibições Todisplay no Sesc, por exemplo, fizemos parceria com o Sesc, o Sesc escolhe os filmes dentro da plataforma e exibe, a gente paga os realizadores pela exibição do Sesc. Fomos convidados no Black Festival Brasil, que foi, não lembro se foi na Nigéria, mas teve também exibição, né, nessa ponte também, com a Bahia, né? Então nós estamos fazendo essas pontes, né, dos realizadores com os espaços de exibição presencial também. Então está sendo bem interessante e está indo para um caminho que também nós não tínhamos planejado, né? Que nós estamos não virando uma exibidora, mas essa ponte, uma plataforma ponte aí. Vamos dizer que e daí eu gostaria de trazer assim que além de nós, né? A Todisplay nós somos em 4 curadores dentro da Todisplay. Eu estou em São Paulo, representando o Sudeste. Temos uma pessoa do Norte, que é o Rafael, que está no Pará. Temos uma pessoa do Centro-Oeste, e temos uma pessoa do Nordeste, e tem o Gabriel, que é na diretoria da PAN, que ele ajuda a gente com os filmes do Sul. Então, a gente tenta fazer essa curadoria, né, essa pauta bem regional, né? Então, você vai ver filmes de norte a sul dentro da plataforma. E, assim como a Todisplay, tem outras plataformas que nós chamamos de streams independentes brasileiras, e cada uma tem seu nicho, né? Bem interessante. Então, tem a Cardume, que são curtas-metragens. Tem a Bombozilla, que são documentários. Tem a Amazônia Flix, que são filmes da região amazônica. Atualmente, nós estamos com 21 plataformas dentro do Fórum de Streams Independentes. Quando começou a discussão da regulamentação dos VODs, nós não existíamos na lei, né? Então, era como se Todisplay fosse igual ao HBO, como fosse igual ao Netflix, né? A gente estava tudo no mesmo pacote. Então, nós resolvemos juntar, né, com outras plataformas, Daniel, e montamos esse fórum, né, que agora está se tornando uma associação, para defender, né, os streams independentes. E, nessa defesa, foi realizada uma pesquisa para a gente poder entrar, né, na discussão do VOD e brigar por nossa existência dentro da lei. Assim, nós não somos igual, aqui a gente precisa, né, de verba pública até porque nós estamos fazendo um trabalho de catalogação do audiovisual nacional, né? Se não fosse ali na Amazônia Flix, o que tem ali de filmes da região amazônica que eu nunca vi, então a gente está fazendo um trabalho, né? Os streams independentes estão fazendo um trabalho de catalogação que nunca existiu assim no Brasil, e super importante, principalmente pela memória, né, do nosso audiovisual, para não estar na mão dos estrangeiros só, né? E daí nós vimos umas características comuns nessa pesquisa, né? O faturamento era até 8 milhões, o mínimo de 70% do catálogo nacional nessas plataformas.
Nós representamos aí 17% das plataformas disponíveis no Brasil. Concentramos 26% do conteúdo nacional, que é disponibilizado através do serviço VOD. Tem seu catálogo composto por uma média de 91% de produções brasileiras. Né? Os grandes streams não chega a 10%, né? de filmes. Então, para onde que vai os outros 90% que estão aí perdidos, né? Aqui nessas plataformas de streaming independentes. Como que a Todisplay funciona? Nós não pagamos licenciamento, mas dividimos o lucro. Então, conforme a empresa vai ganhando, os realizadores ganham também. Quem está ali na plataforma. Então, nós somos uma, né, 70% das plataformas são gratuitos e as outras cobram 70% inferior aos streams grandes, né? Que nem a Todisplay, a gente cobra em R$ 7,00 por mês. Né? Esses R$ 7,00, o lucro a gente divide com todos os realizadores. Tem realizador que já ganhou, né, uma grana que não ganhou no YouTube. Então, né, a gente fala que a gente divide como se fosse um quilombo, né? Todo mundo cresce junto ali. E além das exibições de conteúdo, 41% dessas plataformas já investem na produção nacional através de produções próprias, né? Que nem a gente está vendo aí a Cardume, né? Investe aí, né, faz curadoria, investe em produção de curta-metragem para entrar na plataforma, né? E outras plataformas. Tem a Redisplay, que é só filmes com acessibilidade. Então, tem vários nichos aí que eu não lembro de todos, né? E daqui eu trouxe um pouquinho, né, porque que a gente, não só em relação às plataformas de streaming independentes, mas a importância da regulamentação de todas, né, para a produção até, né? E é isso. Depois eu estou aberta aqui a perguntas. Eu trouxe uma apresentação rápida só para provocar para as perguntas, tá bom? Obrigada. Eu vou começar um pouquinho. A gente combinou aqui falando sobre fomentos e novos formatos. Para mim é um privilégio estar aqui do lado da Thaís e saber que a gente tem isso, porque eu vejo muitos filmes que a gente não conseguia vender internamente num streaming ou você via numa mostra de cinema de São Paulo, no Festival do Rio, em qualquer mostra, e depois você nunca via. Ter isso é maravilhoso, ter essa plataforma. E curtas, né? Onde você vai ver curtas hoje? Eu amo curtas, já falei nisso. Mas aí a gente estava conversando e eu queria voltar um pouquinho antes de chegar no streaming, antes de chegar na exibição, antes de chegar na Thaís, voltar um pouquinho sobre histórias, sobre formatos e jeitos mais efetivos de fazer o seu projeto, de vender o seu projeto. Não existe jeito certo, existe jeito que você vai um pouquinho mais além na discussão, principalmente quando você fala de um streaming internacional, que hoje, fora a Globoplay, todos eles são. Quase. Foi. Eu estou apertando para o lado errado? Não, né? Tem um slide de apresentação, mas que é só para... Acho que é a distância. Ah. Tá bom. Vocês podem ver que eu não sou séria. Eu acho que quem trabalha com entretenimento gosta de se divertir. Para você trabalhar no audiovisual, você tem que ser apaixonado pelo audiovisual, porque é uma luta diária. E, obviamente, com esse sobrenome, eu precisei explorar meu sobrenome, então a minha produtora é a Palpa Toda Obra, e pela minha carreira eu segui
assim, tipo, arduamente com esse objetivo. Falando dos fomentos e né, sobre o que a gente pode fazer no audiovisual, eu acho que hoje a gente nunca teve antes tantos lugares para se fazer audiovisual. Antes a gente tinha o teatro. Vamos pensar assim, onde você precisa de roteiro, que é o berço, né, o começo da ideia de qualquer projeto do audiovisual. É teatro, é televisão, é cinema, é o streaming, é o YouTube, é o TikTok, é o Instagram, é videogame. Game precisa de um roteiro incrível de histórias. Então, acho que a gente nunca teve tantos lugares onde a gente colocar os nossos produtos, as nossas ideias, seja elas em foto, em história em quadrinho também é um. Só que todas elas têm uma coisa em comum. Tudo isso serve para contar uma história. E contar uma história é a coisa mais antiga da humanidade. É o entretenimento mais antigo da humanidade. A gente sempre sentou para ouvir história, para contar a história. Então, eu acho que hoje a gente tem vários jeitos de contar a nossa história. Só que, para você chegar nisso, eu acho que você tem que lembrar, na verdade, que às vezes a gente precisa saber o que a gente quer contar para economizar tempo, para economizar dinheiro, para economizar equipe, e para chegar num lugar melhor onde você quer chegar. Então, eu tenho esses 4 checklists, que é, primeiro, que história você quer contar? Que história você quer contar? Que recorte você quer contar para essa história? Que a gente estava até falando, né, do documentário que você está fazendo. O que eu quero contar? Depois disso, para quem? Para quem que eu vou contar essa história? Como que eu vou atingir essa pessoa que eu quero contar a história? Eu não estou mais sentada em casa contando uma história. De que maneira eu quero contar essa história? Eu quero contar num livro, numa história em quadrinho, num curta, num longa? Quanto tempo vai durar a minha história? Porque todas essas perguntas, elas começam a levar o seu projeto no lugar certo. Não, eu quero fazer um curta. Eu quero começar, eu quero fazer um curta, eu quero fazer um curta para o YouTube, eu quero fazer um curta para um festival de cinema. Essas 4 perguntas são as perguntas principais para você pensar no seu projeto. Não, eu quero fazer um longo, eu quero fazer uma série, eu quero fazer um documentário, não, eu quero fazer uma ficção. Acho que são sempre pontos que a gente tem que lembrar. E a parte chata da nossa indústria é que a gente é um negócio. Dependendo do formato, de quanto tempo e para quem você quer contar essa história, você vai precisar de ajuda financeira, você vai precisar de um edital, ou você vai precisar vender o seu projeto antes dele ser filmado, antes de chegar no streaming, para um canal, para uma produtora maior, que talvez você não tenha, né, esse know-how de fazer um grande produto. E quando você vai fazer essa negociação, ela é uma negociação. A sua arte, a sua ideia, a sua história, ela vira um produto. E esse produto vai ser vendido. E, para mim, é a parte mais cruel do audiovisual, porque era a parte onde eu trabalhava na Warner Bros. Discovery, né, fazendo as coisas para a HBO, para os canais, onde, às vezes, eu via um projeto maravilhoso, mas que não estava bem desenvolvido, e aí a gente não conseguia negociar ele internamente. Então, são passos que a gente volta lá na sua ideia, mas que eles ajudam a você chegar com um projeto melhor e um projeto que seja mais vendável, falando de negócios. Para você vender esses projetos, normalmente, no streaming, ou mesmo para um edital, desculpa, gente, eu falo, ou mesmo no edital, você precisa de uma bíblia de apresentação, de um projeto, onde eles pedem vários requisitos. A Globoplay, eu não sei como funciona, mas eu sei que a HBO, a Netflix, a Amazon, elas funcionam todo no modelo americano, onde você tem que ter esses pontos para você chegar lá e negociar. Por que eu falo isso? Porque eu recebi muitos projetos que não tinham tudo isso. E eu achava que a ideia estava incrível, que isso ia se tornar um projeto maravilhoso.
Só que a ideia não é projeto. E aí, ou você desenvolve depois para um lugar que o canal está pensando em outro, e esse projeto não para em pé, ou então porque você mesmo não tem sua ideia clara. Então, esse exercício de fazer a Bíblia, ele é complicado para produtor, para criador e para roteirista, mas ele serve como um trabalho interno de você saber o que eu quero. E sabendo o que eu quero, eu sei o que eu vou abrir mão, o que eu não vou abrir mão na negociação, que é super importante. Um resumo geral, que a gente também não precisa se rever, é isso. Assim, primeira coisa, acho que eu pulei mas isso é importante. Importantíssimo para todo mundo que vai fazer um projeto. Antes de apresentar esse projeto para alguém, para um streaming, para um amigo, para uma produtora, um amigo tudo bem, para uma produtora, para alguém mais comercial, nunca deixem de inscrever o seu projeto na Biblioteca Nacional. Proteger a sua propriedade intelectual é importantíssimo no audiovisual, ainda mais quando você vai partir para uma negociação. Hoje a gente tem, acho que um painel com uma advogada, com a Thaís Colli, que trabalha nisso. Se vocês puderem ver, eu acho maravilhoso. Se puderem falar com um advogado, maravilhoso. Mas, como toda negociação comercial, estejam protegidos na sua negociação. Assim, hoje em dia a gente está com bastantes agentes que vendem os projetos, mas se você só registrar, já está perfeito. Mas, então, assim, para você chegar para vender, antes de você começar a fazer o seu filme, antes de começar a fazer sua série, sua história em quadrinho, refaz esses passos. Vê se a sua história, se você sabe bem a história que você quer contar. Muitas vezes, quando eu faço consultoria, também uma coisa legal de você botar isso no papel, é que, às vezes, a história está tão aqui na cabeça que você acha que está explicando bem. E, na hora que a gente vai ler, a gente não entende nada. Eu brinco, é que você não fez o download daqui para o papel. E precisa fazer esse download. Eu preciso pegar o projeto, sentar na sua cabeça e entender ele perfeito. Essa parte do projeto é muito importante. E é mais ou menos isso, assim, tipo, bem antes da Thaís, mas assim, o que a gente pode fazer para fazer o seu projeto chegar no streaming e chegar lá, e chegar bem, sem gastar dinheiro, sem você perder os amigos, sem você se endividar, sem fazer nada disso. E só para terminar, aqui estão os meus contatos. Eu demoro para responder, mas eu respondo todo mundo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem falar comigo. E é isso. Agora, perguntas. A parte mais legal. Voltei. Agora a gente segue para as perguntas. Antes, agradeço novamente Thaís e Patrícia pelas colocações. Já reforço que a Patrícia volta às 2h no painel Cultura Audiovisual e Negócios, junto com o Márcio Coaçu e Coutinho, da Toolbox. Alguém tem alguma pergunta? Pode vir aqui, por favor. Perguntas, inquietações, críticas? Fala seu nome e a cidade, por favor, para a gente te conhecer. Olá, pessoal. Eu sou a Beatriz, eu sou de São Paulo, da capital. Eu acabei de me formar em Direito, eu trabalho no audiovisual há 10 anos, e eu quero me especializar nessa área. Mas uma dúvida que eu sempre fico quando eu acompanho as produções é como manter esse equilíbrio de desenvolvimento. Ao passo que a gente precisa criar uma Bíblia para apresentar esse projeto e manter ele de pé, a gente não tem recurso para isso. Como fazer isso? Beatriz, é uma excelente pergunta. Porque uma das reclamações que a gente tem aqui no audiovisual brasileiro é que você não tem um tempo para fazer as suas produções. Você é contratado para fazer uma produção de alguém, você é contratado para trabalhar no roteiro de outra pessoa, você está numa produtora, você tem mil coisas para fazer.
que tempo que você para fazer o seu projeto? É cruel. Eu não tenho uma boa resposta, por isso que eu falo que a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz. Mas eu acho que é importante para você contar a sua história do jeito que você quer. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas se você for fazer para uma produtora grande. Mas você tendo isso muito na sua bem pensado, no seu tempo livre, que é injusto, eu acho que você consegue vender isso depois e compensar um pouco essa perda de ganho que você vai ter. É cruel. Em questão de direitos, ou, por exemplo, numa Bíblia de apresentação, não, teoricamente, que eu entenda, você não tem que ter muitos direitos sobre o que você quer contar, a não ser que for uma biografia, né, um documentário. Mas, assim, na montagem da sua Bíblia, você não precisa de tantos recursos e dinheiros, por exemplo, para você conseguir uma imagem que vai ter um custo, um licenciamento, mas é um tempo que você vai gastar para o seu mesmo projeto sem ganhar. Não sei se era isso que você queria perguntar. Se eu respondi? Acho que tem uma das discussões que eu tive lá em Diadema, até, né, com a prefeitura, quando chegou Aldir Blanc e Paulo Gustavo, foi que usasse também essa verba para desenvolvimento dos projetos. Porque a gente, né, o dinheiro público também, eles têm que entender, mas para o gestor cultural, eu acho que muitos gestores culturais que não entendem de audiovisual, eles não entendem essa importância do desenvolvimento do projeto, desenvolvimento do roteiro, que faz parte de uma produção. Então, o pessoal investiu pouquíssimo dinheiro em produção, que nem na cidade de Diadema, muita gente devolveu o dinheiro, porque não conseguiu produzir, porque o dinheiro era muito pouco, em vez de investir também em desenvolvimento de projetos, desenvolvimento. Eu acho que é uma briga, assim, nossa, como realizadoras, sabe? Também ter uma verba pública para desenvolvimento de projetos também. Faz parte. Eu talvez não tenha me explicado bem, mas essa Bíblia é a Bíblia de apresentação. Essa Bíblia que você está falando é a Bíblia grande, né, de desenvolvimento, a Bíblia completa, né? É porque, muitas vezes, a gente precisa ter um material muito pronto, até para inscrever no edital. Só que isso demanda trabalho de roteirista, para montar um roteiro, ou um argumento, ou uma sinopse longa, um argumento um pouco maior, enfim. E aí a gente não consegue desenvolver isso tão bem para apresentar no edital, ou até consegue, mas aí tem que investir recurso próprio. Então, e muitas vezes esse dinheiro não volta depois. Por exemplo, quando você inscreve um projeto na Ancine, você registra ele, a partir da obtenção do SALIC, você consegue depois recuperar o que você investiu, mas dali para trás, não. Só que, para você inscrever ele, você precisa investir nisso, né? Precisa investir em desenvolvimento. Na instrução normativa anterior, até um ano antes você conseguia, agora você não pode mais. Então, como equilibrar esse desenvolvimento, né? Eu acho que esse é a grande dor que eu sinto das produtoras e dos produtores, quando tem uma ideia de um projeto muito incrível, mas vão ter que desembolsar ali um dinheiro que é preciosíssimo, ainda mais nesse meio, para conseguir apresentar ele para alguém, ou até para inscrever num edital ou na própria Ancine, para conseguir captar recurso. Então, vocês falando sobre desenvolvimento de projetos e sobre distribuição, enfim, pensando no todo, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque é uma dor coletiva. E é uma dor legítima. Ela é legítima, é difícil. O meu professor de roteiro, por sorte, assim, ele é o Edu Mello, que é o criador do Cangaço Novo. Não sei se vocês assistiram, eu amo o Cangaço Novo. Esse projeto começou em 2012. E eles foram fazendo outras coisas, inclusive a Mari, que é a mulher do Edu e também é dos roteiristas, ela estudou fotografia, ela também é camera woman. E foi difícil, foi um trabalho árduo, e é o dinheiro deles. Então, a sua dor é muito legítima e infelizmente, eu não tenho uma boa resposta. Mas eu acho o que eu posso sugerir é que, assim, eu acho que o audiovisual, o cinema, principalmente, é uma das indústrias mais colaborativas. Pedir ajuda dos amigos, ter essa equipe de apoio, eu acho super importante, assim, para você
sabe, tipo, nossa, me dá uma mão aqui, sabe, agora eu faço assistência para você, na próxima você faz assistência para mim. Eu acho que voltar para essa coisa, né, de comunidade, e eu acho que o cinema tem ainda muito disso, se a gente não vai para as grandes, eu acho que isso desafoga um pouquinho, e um vai ajudando o outro, mas é injusto. Obrigada. Obrigado você pela colocação. Foi uma troca muito legal. Mais alguém tem alguma pergunta? A gente tem alguns minutinhos só para a gente encerrar. Pode vir, por favor. Fala para a gente o seu nome e a cidade que você está falando. Por favor. Olá, bom dia. Muito obrigado pela explicação. Sou aqui de Piracicaba mesmo. Dá para explicar um pouco o contexto rapidamente. Sou da agronomia. Fala um pouquinho mais próximo do microfone só. Sou agrônomo, né, e estou indo para essa área do audiovisual socioambiental e na parte de documentários. A pesquisa, né, naquele hall de tópicos que você apresentou, né, no caso é bastante importante para o documentário. Pensando em produtoras ou streamings que possam se interessar pela apresentação de um projeto, eu acho que a parte da pesquisa está consolidada e visualmente consolidada também é interessante. Daí seriam duas perguntas, né? Fundos para pesquisa, então tem que ser um pouco na linha que você estava comentando para ela, né? Assim, eu tenho uma ideia, eu acredito nessa ideia, eu tenho que correr atrás, fazer essa pesquisa, ter essa pesquisa tanto em termos de escrita quanto em termos de visual, né, o estilo, e daí a partir disso eu consigo ter uma barganha e desenvolver, ou se tem desde a pesquisa eu consigo ter algum financiamento. Eu sei que a Rouanet, ela financia a pesquisa também, mas para você ter um financiador, ou você tem um amigo, uma empresa que tem um amigo que te financia, mas é mais difícil conseguir financiamento na pesquisa. Em termos de apresentação, o que vale mais? Seria um teaser apresentando visualmente o projeto, ou, por exemplo, fotografias associadas a texto? Porque eu imagino que, no caso do documentário, você roteirizar o linha a linha fica um pouco mais difícil, né? Então, você tem que trazer muito a ideia mais ampla e mostrar que você tem os contatos para chegar. No caso, assim, que eu trabalho no território, né? Se eu quero trabalhar com uma comunidade, eu tenho que mostrar que eu já tenho um diálogo, uma abertura, né? Então, eu queria a impressão de vocês nesse contexto do documentário. Obrigado. Eu vou, assim, da parte de quem recebia. Eu acho que a pesquisa é importante. Você mostrar no seu projeto, mostrar na sua Bíblia que você conhece do assunto e que você tem uma conexão com o assunto, que você só não está querendo isso por esse assunto para ganhar dinheiro ou para fazer uma coisa que você acha que é legal, que você tem uma autenticidade na sua ideia, numa conexão. Mas o principal, quando um streaming ou uma produtora mesmo recebe um documentário, ou a Globo e tal, você precisa ter o recorte da história. Que história você quer contar dessa pesquisa toda que você fez? Qual é o ponto que você quer discutir nesse documentário, né? O que você quer que as pessoas vejam? Porque a pesquisa vai te dar muitos fatores. Mais do que a pesquisa, esse recorte que você quer mostrar e que você quer debater no seu documentário, ele é mais importante que isso. Não precisa de vídeo, mas os projetos, sim, precisam de bastante fotos. Essa pesquisa, foto das pessoas, fatos, pessoas de contato, acho que, né, pessoas que você vai entrevistar, que vão fazer, mas acho que o recorte é o mais importante. De repente, essa pesquisa pode até estar dentro do projeto, né? Pode estar até dentro dependendo do que for, a pesquisa faz parte do documentário, faz parte do projeto, sabe? A grande pesquisa, né? Você tem que a pesquisar um grande pouquinho pesquisa. antes, né? Assim, nossa, por que eu vou querer fazer isso? Mas tem que ter um mínimo mesmo, né? Igual dela, assim. Eu sei que a pesquisa também requer dinheiro, né? Eu acho que é o mesmo caso, né?
Negócio, gente. É a parte chata da nossa arte. É business. É business. Isso, assim, é da nossa arte, mas a gente brinca que é de todo mundo. É assim, um pintor, ele vai negociar na galeria, ele vai negociar né, a venda do quadro dele, a matéria-prima que ele vai comprar. É a parte chata. Mas eu acho que, assim, documentário, dependendo do que você vai falar, você consegue verba para a sua pesquisa de outras fontes sem ser da cultura. Então, sei lá, nós já fizemos um documentário sobre a violência contra a mulher e a gente conseguiu verba da Secretaria de Política Pública para a Mulher, não da cultura. Então, acho que, dependendo do que você vai falar, tem outros caminhos, né, empresa, né, que financiam sua pesquisa, por exemplo. Vai fazer uma pesquisa sobre agrotóxico, né? Eu acho que tem institutos que estudam, né, a questão de agrotóxicos, que você consegue um incentivo para a pesquisa, para desenvolver depois o documentário. Eu acho que tem outros caminhos também que a gente pode ver possíveis, sabe, assim, de financiamento, sem ser só com a cultura. Pegando o gancho, são novos caminhos de fomento, né? É isso, mas a gente que é artista, a parte de business é chata pra caramba, né? Mas ela tem que acontecer, ela tem que ser feita. Agradeço, Patrícia, Thaís, muito obrigado. Uma salva de palmas para elas. Agora a gente tem um momento de almoço, né? Acho que os food trucks já estão aí posicionados e tudo mais, fiquem à vontade. E a gente retorna 1h em ponto com o painel Distribuir é Resistir, Caminhos para um Audiovisual Descolonizado com o Ibirá Machado, da Descoloniza Filmes. Então, até daqui a pouco, gente. Bom almoço para todo mundo e retornamos logo mais.